Agora a gente vai para a segunda aula, que é a ultraestrutura bacteriana. Vai começar pelas estruturas externas. Elas vão ajudar no papel de adesão, motilidade e proteção. A substância polimérica extracelular, ou também chamada de LPS, os flagelos, o filamento axial e as fímbrias ou pili. Sem essas estruturas, muitas bactérias elas podem perder a sua capacidade de virulência, a sua capacidade de conseguir se aderir no hospedeiro e se reproduzir ali para crescer. A substância polimérica extracelular, ou LPS, ela vai ser uma matriz que vai envolver essas bactérias. Ela é composta principalmente de polissacarídeos e ela pode ser uma camada uma cápsula, que é uma cápsula organizada e bem aderida nessa bactéria, ou pode ser uma camada mucosa, que também pode ser chamada de glicocálice, que ela é mais frouxa e desorganizada. A cápsula, ela vai fazer a bactéria conseguir fugir mais facilmente das células de defesa do nosso corpo. Como vocês ainda não estão tendo imuno, eu acho que vocês não sabem ainda quais são as nossas células de defesa. Mas os neutrófilos e os macrófagos, eles vão tentar captar essa bactéria por meio de uma fagocitose. Então, eles vão tentar englobar a bactéria. E quando ela tem essa cápsula, ela consegue deslizar mais facilmente. Então, ela meio que escorrega desses fagócitos, evitando com que eles consigam pegar ela. A camada mucosa, ou glicocálice, eu acho que é melhor aprender como glicocálice, é uma camada que vai permitir com que a bactéria consiga se aderir em superfícies. Então, ela é essencial para a formação do biofilme. Vocês vão ver que o biofilme, ele é o principal responsável, digamos assim, para que a gente consiga ter a cárie, para que a cárie consiga se desenvolver, na verdade, né? Então, para isso que é importante. Então, saber diferenciar que a cápsula ela vai ajudar a bactéria a fugir dos fagócitos e o glicocálice ele vai ajudar a bactéria a se aderir em alguma superfície. O flagelo, eles são filamentos longos e finos e ele é responsável para ajudar a bactéria na locomoção dela. Ele é feito de flagelina, que é uma proteína, e ele tem 3 partes, que é a parte filamento, que é a parte mais longa e mais externa, tem o gancho, que é onde vai fazer a curva, e o corpo basal, que ele vai estar ancorado na parede e na membrana. Nas bactérias gram-negativas, o corpo basal ele tem anéis extras, porque é uma membrana dupla, e em gram-positivas tem menos anéis. Aí eu coloquei uma imagem para vocês entenderem como é uma bactéria com flagelos. Eu não vou explicar cada um, mas é basicamente de acordo com a quantidade de flagelos que ela tem e como esses flagelos se organizam, vai ser o nome dessa bactéria. O filamento axial, ele vai ser uma estrutura que é muito parecida com o flagelo, porém ele vai estar presente em bactérias tipo espiroqueta. Ele vai ser responsável pela motilidade em forma de saca-rolha. Então a bactéria ela vai conseguir se adentrar no tecido fazendo esse movimento assim, sabe? Ou de saca-rolha ou de motor de barco. Eu acho que a professora dá esse exemplo, né? Eu não lembro agora. Esse filamento axial vai fazer com que as espiroquetas consigam se adentrar em ambientes viscosos, então consiga atravessar esses tecidos com muco, tecido conjuntivo, enfim. Ele vai facilitar a invasão nesses tecidos. As fímbrias são pequenas estruturas, elas são mais finas, mais pequenas e mais numerosas do que os flagelos, e eles têm também uma função diferente. As fímbrias não vai ter capacidade de motilidade, vai ter capacidade de aderência. Então, se uma bactéria ela tem essas fímbrias, ela vai ter maior capacidade de formar um biofilme, de conseguir se aderir em superfícies e etc. A gente tem 2 tipos de fímbrias, que são as fímbrias comuns, que vai ser essa que tem a capacidade de adesão em superfícies e tecidos e etc. E vamos ter também a polissexual, que ela vai ajudar na transferência de DNA na conjugação bacteriana. Então, ela vai transmitir, digamos assim, uma resistência a antibióticos entre bactérias, por exemplo.
Eu vou dar um exemplo agora, eu sei que vocês ainda não tiveram aula de antibióticos, mas a pili vai ajudar, por exemplo, uma bactéria que é resistente a um determinado antibiótico pode ensinar outra bactéria a se tornar resistente por meio dessas pilis. Então, essa pili que tem a resistência, ela vai transferir esse DNA dela para outra bactéria se tornar resistente também. Agora vamos para a parede celular. A função da parede celular é a manutenção da forma dessa bactéria ou dessa célula, é suportar as elevadas pressões osmóticas e também ajudar na divisão celular. Bom, a coloração de Gram é uma das técnicas que são mais utilizadas para microbiologia, porque ela vai ajudar a diferenciar as bactérias pela espessura do peptídeo glicano e a presença de membrana externa ou não. As bactérias gram-positivas, elas vão possuir um peptídeo glicano mais espesso, porque eles vão reter esse cristal violeta mesmo após a descoloração com álcool. Ela vai ter ácidos teicoicos, que são ligados ao peptídeo glicano e participam da adesão e também ativam a resposta imune, e elas não vão ter uma membrana externa, elas vão ter uma estrutura mais simples, digamos assim. Já as gram-negativas, elas vão ter um peptídeo glicano mais fino. Isso vai fazer com que não retenha tanto o cristal violeta depois da descoloração com álcool. Ela vai absorver a safranina, que é um contracorante, digamos assim, vai deixar ela rosa. Tem membrana externa, então é uma parede que tem uma complexidade um pouco maior. Essa membrana externa vai fazer com que dificulte a entrada de antibióticos na parede. As gram-negativas possuem lipopolissacarídeos, que é presente nessa membrana externa, que é uma endotoxina, que vai ativar a resposta inflamatória do nosso corpo. Vai ter espaço periplasmático, que é o espaço entre essas duas membranas, onde vai ficar, por exemplo, as enzimas beta-lactamases. Mais pra frente vocês vão entender isso, porque as beta-lactamases elas vão destruir a penicilina, então vão dificultar a ação dos antibióticos dentro dessa bactéria e enfim. Mas em geral, as bactérias gram-positivas, elas vão ter uma parede mais rígida, digamos assim, mais dura, e as gram-negativas vão ter uma parede mais mole. Entretanto, as gram-negativas elas vão ser mais resistentes a antibióticos por conta dessa membrana externa. Então, por exemplo, as gram-positivas, se você apertar ela não vai se destruir tão facilmente. Já a gram-negativa, sim. Entretanto, se você der um antibiótico, as bactérias gram-positivas elas vão ser muito mais fáceis de serem destruídas do que as gram-negativas. É um exemplo meio tosco, mas é só para vocês entenderem como que funciona. Nesse slide aqui dá para entender melhor como que é a parede da gram-positiva e da gram-negativa. Olha quanto peptídeo glicano que a gente tem na parede da gram-positiva. E tem um espaço periplasmático bem pequenininho. E daí tem a membrana. Já a gram-negativa, ela vai ter a membrana externa, vai ter um peptídeo glicano bem fininho aqui no meio, espaço periplasmático grande. E vai ter a membrana mais interna, a membrana citoplasmática. Não vou entrar muito em detalhes da parte endotóxica dessa gram-negativa e etc, porque eu acho que é um conteúdo que precisaria de uma aula só para explicar isso, e a monitoria, como é uma aula de revisão, não vou entrar nesse detalhe. É uma regra geral, digamos assim, para vocês lembrarem, todos os cocos eles vão ser gram-positivos, exceto as neisserias, que são diplococos e vão ser gram-negativos. E todos os bacilos são gram-negativos, exceto os gêneros Corynebacterium, Bacillus, Clostridium e Mycobacterium. Então, tentem lembrar disso, não é uma coisa assim, nossa, preciso super lembrar disso. Mas se vocês lembrarem, é bom vocês lembrarem que todos os cocos são gram-positivos, mas possuem uma exceção, e todos os bacilos são gram-negativos, mas possuem ali 4 exceções.
Nem toda bactéria ela vai ser corada pelo Gram. A gente tem bactérias que têm paredes celulares atípicas, por exemplo, as micobactérias, os espiralados, as clamídias. E a gente tem as bactérias que não têm parede celular, como os micoplasmas, ureaplasmas. Então, elas não vão se corar pelo Gram. Podem se corar por outros tipos de corantes, ou enfim. Agora vamos para as estruturas internas dessa parede bacteriana. A gente vai ter então a membrana citoplasmática, o nucleoide, os plasmídios, os ribossomos e os grânulos de inclusão. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essas estruturas internas, mas eu vou citar algumas coisas que são importantes. Eu não vou entrar em detalhes porque eu suponho que vocês já tenham estudado sobre isso e que vocês não têm muitas dúvidas acerca dessas estruturas. Então, eu não vou aprofundar igual aprofundei mais nas paredes externas, nas estruturas externas, quer dizer. Bom, a membrana plasmática, ela vai ser o que vai controlar a entrada e a saída de algumas substâncias. O nucleoide é a região que tem o cromossomo bacteriano, então é onde vai ter o DNA circular, sem a membrana ao redor. Por isso que as bactérias são procariontes. O plasmídio é um DNA extra, então nem todas as bactérias possuem um plasmídio. Ele não é uma coisa essencial assim para a bactéria conseguir sobreviver, mas ele pode carregar genes importantes para caso a bactéria queira adquirir uma resistência maior aos antibióticos. Não que a bactéria queira, digamos assim, mas essa capacidade de criar resistência. Os ribossomos, é importante vocês lembrarem que vão ter subunidades 30S e 50S, que vão formar 70S. Eu não sei explicar isso direito, mas é importante que vocês lembrem, o tamanho das subunidades desses ribossomos e a diferença dos ribossomos das bactérias e dos fungos. E os grânulos de inclusão, que vão carregar reservas de nutrientes para essas bactérias. Algumas pessoas pediram para explicar sobre a formação dos esporos ou endosporos. É importante a gente lembrar que os endosporos, eles não vão ser a bactéria se reproduzindo, digamos assim. Ela é uma estrutura de resistência, então a bactéria ela vai adquirir esses endosporos quando ela não está em ambientes favoráveis para ela. Quando ela entra em condição de desfavoramento, aí sim pode ser que tenha a formação desses esporos. Mas não é que vai se tornar uma nova bactéria, digamos assim, não vai criar mais e mais quantidades. Uma bactéria que ela está em um ambiente desfavorável, ela vai se tornar um esporo. Eu não vou explicar a estrutura por estrutura, não vou. Exoesporo, capa de proteína e etc. Se vocês quiserem saber sobre isso, podem decorar e tal, cada estrutura e aonde que ela fica, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui na monitoria, porque eu acho que não é uma coisa assim necessária. Mas, por exemplo, é importante vocês saberem que os esporos, eles são resistentes à fervura, até 100 graus. Então, para que eles consigam esterilizar o material, é preciso que coloque ele na autoclave a 121 graus por 15 minutos na pressão para que eles consigam morrer. Por isso que é importante que os materiais odontológicos eles sejam esterilizados por conta desses esporos, que eles têm uma resistência muito grande até a altas temperaturas. Bom, então, na formação do esporo, basicamente o DNA que está dentro da bactéria, ele vai aumentar esse material que está dentro ali do citoplasma. Aumentando esse material, ela vai criar uma parede, que daí é a formação daquelas estruturas que tinha antes. Ela vai formar primeiro uma estrutura, depois outra estrutura, até que ela consiga se soltar dessa outra parte, entendeu? Então vamos lá. Primeiro vai ter essa replicação do DNA e essa separação. Quando os nutrientes eles vão se esgotando, a bactéria ela vai começar a replicar seu DNA. A membrana plasmática ela vai se invaginar, ela vai se dobrar para dentro, no caso, e vai formar um septo que vai dividir a célula em duas partes, na célula mãe e na célula filha, digamos assim, que é uma parte menor, que vai ser o que vai ser
depois o esporo, que é chamado de pré-esporo. Aí, a membrana da célula-mãe, ela vai crescer ao redor desse pré-esporo e vai englobar completamente. E daí o pré-esporo ele passa a ter 2 membranas celulares. Aí a gente vai ter a formação do córtex, que é uma espessa camada de peptidoglicano, e ela vai ser depositada entre essas 2 membranas. Então vai dar para esse pré-esporo uma rigidez e uma resistência maior. Depois disso, vai ter a formação da capa, que é um revestimento, que vão ter proteínas semelhantes à queratina e elas vão se depositando ao redor do córtex. Essa capa, ela é uma capa impermeável e resistente a produtos químicos e também radiação. Depois disso, vai ter a maturação e a desidratação, que é o esporo ele vai sofrer essa perda de água, ele vai acumular algumas substâncias ali, que vai contribuir para que ele consiga ter uma alta resistência ao calor intenso. Depois de tudo isso, vai ter a liberação, que a célula-mãe, que é a célula maior, ela vai morrer e ela vai liberar esse endosporo maduro no ambiente. Eu espero que tenha dado para entender, não sei se eu consegui explicar direito, mas se vocês tiverem alguma dúvida ainda mais sobre essa parte dos endosporos, pode mandar no grupo da monitoria.